quem nós recorremos, para onde nós estamos indo, enquanto sociedade brasileira, enquanto país. Isso fere a nossa capacidade de reagirmos. O presidente Cláudio Lamac, sempre deputado Geraldo Mendes, que aqui estão conosco, Lula e a Simone, e os presidentes de outras entidades, você tem o nome também, saudar o deputado Mazinho. Eu não posso deixar de saudar aqui um grande amigo, um grande líder, que é o Celso Bernardi, uma figura que, quando eu vejo o Léo, quando eu vejo o que ele faz, aquilo, eu vejo tantos amigos, crias desse homem que acreditou um dia, vamos aí que tem um caminho. E é tão legal, né, como esteve o Hernani há pouco aqui, também secretário, quando começamos lá atrás, e eu votava no pai do Rafael Esferoto, vereador de Santo Augusto, a gente acreditava que se o jovem entrasse na política, a gente teria condição de mudar. E foi assim que pregamos, Sérgio, Thiago, que estão aqui, por muito tempo. E aí o tempo passa e eu me deparo, Turra e Cláudio, com esse painel. E aí não tem como não olhar para trás e pensar, olha, tudo que foi feito, e eu não posso deixar de saudar aqui de maneira muito especial o Fernando Alves. Eu sempre digo, lá em Iraí, quando fizemos o primeiro encontro da juventude, Telmo, quero em nome de vocês dois saudar as gerações mais antigas da imprensa, em nome do Giovanni, as mais jovens, que a Magda, as que nunca ficam mais velhas. A gente se depara, e eu especialmente chegar aqui, e numa condição de ex-deputado. E bom, eu vou ter que ir lá falar com um tão seleto, aquilo que talvez eu não tenha feito ou não consegui fazer. E aí eu lembro mesmo, quando cheguei em Brasília, né, e fui falar com o Nelson Meu, que depois foi preso na Lava Jato, era líder da bancada, me chamou, ele até hoje falecido, me chamou na sala da liderança da bancada, olhou para mim, que eu já estava dando uns palpites lá, disse, não, tu não ia pensar que vai ser um clubinho aqui. Porque o Tuva tinha saído na legislatura e ele me deu o conteúdo tudo, né? E aí, Júlio, eu penso que nesse Brasil de hoje, e esta pergunta, que país é esse? Esse é um país que lamentavelmente se foi fora. Porque nós temos tudo para fazer certo. Hoje de manhã o Ricardo Afonso cruzando por cima da Rússia. Ele estava na Coreia, não sei para onde. Eu acho que ele resolveu dar a volta no mundo e me mandava uma mensagem. Porque eu passei na Coreia, passei na China, passei. Só não conhece, eu queria perguntar para ele se conhece bem geografia. Não, eu passei de noite, porque está conhecendo todos os países. Né? E aí eu vejo o nosso Brasil com todo o potencial do mundo e longe do que eu vejo aqui. Então, eu me deparo com essa tua pergunta, que país é esse? Numa situação que não tem dúvida que nós avançamos muito. Se você olhar o Brasil, com tudo que tem aí, ele avança. Daqui a dias, trazendo uma indústria de aviões para cá, que só ela e o Guilherme sabem que enfrentam para poder fazer a geração de emprego que faz por aqui. Eu não tenho dúvida que o grande inimigo do Brasil somos nós mesmos. Não é o Putin, não é o Trump, às vezes até nos dão chance quando o Putin e o Trump brigam, né, de nós fazermos o nosso papel. Nós não aparecemos, eu usei ali embaixo, um bêbado cruzando uma avenida cheia de carro, né, tentando se esquivar, mas não monta no planejamento para onde nós queremos ir. E nesse tempo, então, que relembrei até o meu passado, eu não tenho dúvida que, olhando alguma coisa, esses dias eu conversava, assistindo aquele filme Rio em Chamas, que o Brasil Paralelo colocou, né? Eu trocava uma mensagem com o Henrique, que é o senhor do grupo, sobre aquela ação de emocionalidade do PSDB, entrou, que daí não pode mais fazer na pandemia nada nos morros, nas favelas, vamos mobilizar, e eles, calma, o Brasil não é um país que com uma ou outra ação pontual muda. Agora me perguntaram, e a saúde do Brasil? Saúde e segurança sem investimento? Pergunta no Júlio Matos como é que é fazer. Temos o SUS lindo, perfeito, mas sem dinheiro não vai funcionar. E o Henrique me dizia
realmente aquilo me marcou. O Brasil não muda por uma coisa só. Toledo lembrou ali embaixo que o Haddad ontem disse que não pode atualizar a tabela do brasileiro, que foram 100 bilhões disso. Mas eu não vi ninguém preso pelos 90 de INSS. Aí você prende o Collor, solta o Lula e aquilo vai indo conforme a segurança permite. E como que você vai ser empresário num país desse que precisa de ambiente de negócio e liberdade econômica, Simone, que você tanto nos ajudou aqui? Foi a última vez que eu tinha vindo para aprovar uma lei pensando num Estado justo. Esse país, ele precisa de uma grande mudança. E acho que perdemos lá o Lula e Toledo uma grande oportunidade, que foi na eleição do pós-impeachment. Aquele momento em que Temer assume que põe fora uma falta de medição de com quem poderia conversar naquele momento e está no caminho que vinha. E depois, quando nós resolvemos parar e pensar na maioria, elegemos um governo, tantas coisas de ML e questões aqui importantes, o nosso governo também não resolveu. Porque nós parávamos na lojinha da esquerda e da direita. Eu sou claramente de direita, nasci em berço de direita, e tinha horas, graças a Deus mudou, que se eu fosse falar algo racional, eu era tipo um alguém de esquerda. Essas lojinhas de esquerda e direita só servem para eleger. Ah, porque sou contra o aborto, as drogas, mas R$1 daquele que não consegue dar comida para o seu filho, e que a Bolsa Família também não foi extinta pelo nosso governo, porque nós poderíamos ter feito a mudança da Bolsa Família, mas nós já pensávamos na próxima eleição. Esse é o Brasil clássico. O Brasil que pensa na próxima eleição. Uma para prefeito, a outra é o primeiro ano, aí depois já é o pré-ano da eleição, e nós vamos indo num caminho que vamos chegar, mas vamos perder tempo sem dúvida nenhuma até chegar no lugar. E aí eu sei que eu não posso me alongar tanto, são tantos assuntos, mas uma bandeira que hoje eu ouço muito mais gente do Brasil falando. Quando eu era candidato a federal, e eu enfrentei as emendas parlamentares, o Sérgio enfrentou agora na última, eu já dizia que eu era contra o Arthur Loures, lembra bem? Que eu era contra as emendas parlamentares. Aí o Pedro Pai, que está no governo, que era também, não diz, os prefeitos adoram as emendas. Eu não vou dizer, porque se eu vou ser eleito, eu vou querer mudar. Bom, cheguei lá, em 4 anos consegui, olha, 60 assinaturas para fazer a PEC para a mudança das eleições. Aí veio a eleição seguinte, daquele jeito, de agora tem o PSL, né? Vai ser 17, a galera, a internet e tal. Vou acabar com tudo aqui, vou arrumar um monte de gente para a universidade. Foi um mandato e que menos assinaturas eu consegui. Eu consegui 17 emendas. Porque quem chega no poder gostou. Eu cheguei, agora eu não quero sair. E esse é o sentimento que nós temos, que é o sentimento tão forte, que eu não deixava de mandar as emendas para cá, porque era a minha obrigação. Ontem o Gustavo e eu, que é o meu chefe de gabinete, estávamos acertando 33 municípios, inclusive General Câmara, para onde eu vou mandar uma emenda sem ser parlamentar. Eu ontem escolhi 33 municípios para mandar R$1 milhão e vai lá um equipamento agrícola, né, que é exatamente o que dá força para o parlamento, o parlamentar, e na minha leitura, tira o cérebro do Congresso da Política Nacional. Disse isso sempre sem tempo. Não mudei, e as coisas agora avançaram mais, e quando me perguntam, não tem saudade do modelo das forças dos líderes de bancada, que é eles que negociam emendas, ser deputado hoje é ser capaz de dirigir. Quando a gente nem percebe que tem gente que votou para aumentar o número de deputados, quando na verdade era para nós redistribuir tudo, e que o Rio Grande do Sul, que já tem pouco espaço, perdeu ainda mais quando cresceram as bancadas do Norte e Nordeste. E aí eu trago isso tudo para o nosso estado. Eu me sinto um pouco constrangido, como ex-deputado, vim aqui querer dar lição de moral, mas acho que no ano passado foi perdido porque sempre procurei dizer o que penso. Porque nós estamos sem espaço, culpa nossa. O Rio Grande do Sul é assustador. Eu vim aqui semana passada, escutei o Augusto Narva, e ele disse uma coisa que eu até nem tinha percebido: eu vou sair e nós não vamos ter mais essa.
para ver se dá errado, porque a ideia era da Simone, não era minha. Esse é o estilo nosso. Quando nós estamos com uma seca violenta, eu faço questão de dizer do orgulho de ver o Fundesa, que foi uma criação do nosso mandato na Assembleia Legislativa. Hoje, cuidando, revisando os produtores, né? Eu fico pensando assim, para onde nós vamos? Eu presido a Associação do Cerealista, o produtor sem dinheiro, também não paga cooperativa, também não paga cerealista, e a gente assiste quieto o governo federal pressionando a economia do Rio Grande do Sul para não vir ajuda alguma para aquilo que não é para nós, é para a economia brasileira. Mas eu também digo que nós temos que fazer uma lição de casa. Dias atrás fui numa feira em Lucas do Governo e visitei o governador Paulo Mendes, depois do Paulo Lucas. Chegou lá o governador, a oposição dele, a situação dele, todo mundo no palanque anunciando bilhões. E enquanto isso eu recebi uma mensagem que um grupo foi ao Palácio para tratar de um projeto sobre a seca sem avisar a cerealista, né? Eu fui para o palanque e disse, olha, o que eu estou vendo aqui, eu quero só agradecer. Porque vocês se unem para aquilo que querem conseguir. Nesse momento do programa tem alguém tentando ser protagonista de algo que ao final nenhum vai conseguir. E essa culpa é nossa. Essa culpa não é dos outros. Portanto, meu programa, nós na chuva, que tivemos apoio do Brasil inteiro, nós temos uma primeira tarefa a fazer. Temos história, temos um passado lindo, a soja nasceu lá em Santa Rosa, ajudamos o Brasil e continuamos ajudando, mas nós não podemos mais ficar olhando e achando que fizemos o Brasil. A gente reclama o tempo inteiro, o Brasil não deve, o Brasil, e não sabemos às vezes o que queremos pedir. Nesse caso da seca, que é mais uma realidade. Temos uma tese, mas não temos os números, não sabemos o que queremos, pedimos o impossível, virar mais uma safra, mais uma seca, mais um problema, e vamos perdendo gente que produzia por eles que são exclusivamente nossos. Eu já usei muito, e vou encerrar, algo que disse o Alexandre de Arce, uma vez no evento da Sulpeta, que muitos já, os que me conhecem vão dizer, só falta declamar aqui da fumaça que você conhece o Paulo, né? Mas o Alexandre usou uma historinha que eu achei interessante. Ele disse, olha, eu quero levar todo mundo lá para o Japão. Os brasileiros todos moraram no Japão. Depois de trazer os japoneses, todos moraram aqui no Brasil. E essa cara da Simone, meio linda, assim, de muitos aqui, foi o que aconteceu lá. Eu até sempre eu conto essa história. Aí ele disse assim, para. Quem fica pensando? Quem fica pensando que não tem como levar 200 e poucos milhões de brasileiros para o Japão e trazer os 30 milhões de japoneses para cá. Eu poderia pensar que o japonês ia deixar o Brasil no bico e nós ia plantar soja no Japão. Né? Mas como isso não pode acontecer, está mais do que na hora de nos darmos conta que se não fomos além, que se não fizermos mais, não foi por culpa dos outros, foi por nossa culpa. E um almoço como esse, com tantos líderes, que o teu trabalho, muitas vezes até incompreendido por posições muito firmes, mas depois o tempo mostrou que tinhas razão em nome de todos os teus associados, é o Brasil que nós queremos construir. O país que nós queremos, que país é esse, seria ou será esse. Mas nós precisamos trabalhar muito para chegar até ele, e tudo isso começa pelo nosso Rio Grande do Sul. Muito obrigado.